Eu quero cumprimentar todos meus queridos irmãos, seguidores com a paz do Senhor. Que esse estudo vos encontre gozando de saúde, que é primordial para a nossa vida. Eu te convido para estudarmos um pouco da palavra de Deus. Você já estudou ou já leu a carta de Paulo aos Gálatas? Eu te convido para mergulhar nesta brilhante carta, porque nela há três coisas que a gente não pode deixar de observar, de analisar pela sua riqueza teológica. Essa carta é uma obra fascinante, ela traz fascínio à nossa vida. Por outro lado, ela é importante pelo seu documentário, pela forma educacional e também, em contrapartida, integrante. Ela traz intrigas, assim, entre povos que ainda hoje se debate sobre ela. Ela é fascinante porque revela a profundidade da reflexão teológica de Paulo em torno de questões cruciais para o cristianismo, como também para o judaísmo. Ela é importante por revelar a necessidade de libertação dos estereótipos antigos e ultrapassados em que o povo sofria bastante. Por outro lado, é intrigante porque as mudanças exigidas colocavam em risco a continuidade do judaísmo conservador e o mesmo valor valia para os pagãos. Esta carta é bastante próxima da carta aos Romanos. A carta aos Gálatas, ela questiona de modo duro a presença dos maus servidores e daqueles que, em seu detrimento do seu conservadorismo, matam a criatividade, a liberdade e a novidade do Evangelho. Então, por isso ela traz riquezas. Infelizmente, como foi ontem, continua sendo hoje, em não poucos lugares, Gálatas nunca perdeu a sua atualidade. Essa necessidade de abandonar o passado retrógrado para assumir uma missão inserida no presente é uma tensão sempre constante. Esta carta é um questionamento permanente para o cristão diante do mundo que caminha tão rápido, né, que a gente nem percebe quanto passa. Os perigos que comprometeram o testemunho do Evangelho na Galácia rondam ainda hoje as casas, as igrejas, a sociedade da mesma forma. As exigências de abraçar o novo e de abdicar, de abrir mão do antigo, são provocações de todos os tempos. Mas há duas formas de responder. Uma, assumindo as mudanças, e outra, combatendo-a. Se é para a liberdade que Cristo nos libertou, por que ainda preferir a escravidão? Não é verdade? Eu vou te apresentar esta carta de forma clássica, o seu teor, sua importância e seu objetivo. Então vem comigo. A carta aos Gálatas é uma das grandes cartas do apóstolo Paulo e um testemunho mais importante de sua teologia. Observamos a temática central, é a pessoa de Jesus Cristo e o Evangelho. A revelação na história teve duas fases. Isso é necessário atentar para este fato. A primeira fase é a da lei, que se inicia com Moisés. E a segunda fase é a da graça e da libertação em Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 1, e os versículos 16 a 17, mostra como aconteceram as mudanças da lei para a graça e a verdade em Jesus Cristo. Não há contradição. Você abre o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 16, onde Lucas afirma que a lei e os profetas vieram até João, o Batista, mas depois aconteceu
a boa nova do reino de Deus. Paulo apresenta em Gálatas 4, de 1 a 7, afirmando que tudo estava debaixo da lei, até que, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, a fim de que recebêssemos a adoção filial e no espírito do seu Filho pudéssemos exclamar Abba, quer dizer, papai, aquilo que nós não merecíamos nem tinha essa condição. Esta carta coloca em evidência as mudanças na religiosidade e na história trazida por Jesus Cristo, e também os limites da lei mosaica. Veja a importância dessa carta. Para os judeus e cristãos, Jesus, ou seja, para os judeus e cristãos, a lei é dada por Deus a Moisés no Êxodo. Significava o quê? O começo e o fim do caminho da revelação divina e promessas de salvação, sacramentos, no rito da circuncisão. Com as reformas de Esdras e de Neemias no pós-exílio, esse conceito de eleição, salvação e privilégios divinos na circuncisão se tornaram mais fortes e foram sendo agregados costumes de comportamento elementares que vieram alimentar o povo em uma circunstância. Nos tempos de Jesus, a religião, a cultura, a sociedade e a política judaica tinha o mesmo nome. Veja bem que celeuma, né? Ou uma miscelânea, chamava-se a lei. A lei, contudo, era um elemento de segregação e separação entre judeus e não judeus, na distinção que se tornou clássica, judeus e pagãos. E Paulo precisava argumentar e mostrar as limitações da lei e tomar como ponto de partida algo fascinante, é a figura de Abraão. A aliança de Deus com o povo foi feita com Abraão e não com Moisés. Isso é importante. A Abraão, Deus não pediu a circuncisão, mas a fidelidade de andar nos seus caminhos. Deus prometeu que todos aqueles que fossem fiéis à aliança estabelecida seriam seus filhos, e Abraão se tornaria o pai de uma multidão de povos, e não poderia haver um único povo abençoado. Eram todos. Esta bênção era para todos. Então, este conflito central, de fundo, tem seus diversos desdobramentos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e podemos exemplificar aqui alguns. Primeiro, Paulo faz uma saudação diferente, quase brusca, e depois faz a primeira crítica, espanto, né, sobre o retrocesso dos Gálatas. Admiro como tão depressa, tal. Depois ele faz um relato histórico de dois problemas e conflito com Pedro na Antioquia e os falsos mestres que se filtravam na sua missão, com o objetivo de atrapalhar. Em terceiro lugar, Paulo rejeita e refuta os feiticeiros e todos os anunciadores da circuncisão e justificação pelas obras da lei. E ele foi trabalhando assim, porque, em quarto lugar, a partir de Abraão, se estabelecem os critérios de filiação e se complementam no Espírito de Jesus, através do qual podemos chamar ou clamar Abba, ou seja, Pai, que nós não tínhamos este privilégio. Em quinto lugar, a libertação radical e inegociável em Cristo supera todos os critérios culturais e radicais de religiosidade ou salvação. Os que creem em Cristo são novas criaturas que se relacionam no amor e na justiça. O desenrolar dos temas assume muito um estilo apologético de defesa e ataque. Paulo defende a autenticidade e a veracidade do Evangelho e também ataca os feiticeiros que desvirtuavam os cristãos para as práticas ultrapassadas e culturais das obras da lei, como nós podemos observar nos dias atuais.
submeter-se às práticas caducas é aceitar de modo consciente a escravidão. Isso não teria mais sentido diante da proposta cristã. E o apóstolo Paulo esclarece: as obras da lei são práticas culturais, mas não constrói a fraternidade humana, a justiça e a verdade. A carta aos Gálatas tem muita proximidade com a carta aos Romanos, de modo particular no trato do papel e da superação da lei e a filiação em Abraão. Mas é, na verdade, em Cristo que os crentes podem chamar, clamar e dizer com Deus: meu Pai. Então te convido para o próximo vídeo e nós vamos mergulhar e estudar esta carta aos Gálatas, que é fascinante. É um presente de Deus para mim e para você. Até lá, compartilhe, deixe seu like, comente e nós vamos estudando a palavra de Deus dentro da sua vontade. Que Deus abençoe.